no coração da Amazônia, na Manaus de 1962, uma cidade que vivia a ressaca do luxo febril dos barões da borracha e sonhava com o futuro elétrico da Zona Franca, um majestoso casarão, com seus azulejos portugueses voltados para o Rio Negro, estava prestes a se tornar o palco da mais longa e dolorosa prova de fé que um ser humano poderia suportar. Imagine uma jovem viúva, sozinha entre as paredes que ecoavam um passado glorioso, fazendo uma promessa desesperada a Deus, no ponto mais baixo de sua vida. E então, ela esperou. Você consegue conceber a agonia da espera. Não esperar por um dia ou um mês, mas esperar enquanto o mundo lá fora explode em revoluções e modernidade, enquanto seu próprio corpo envelhece, enquanto a tinta das paredes descasca e a poeira se acumula sobre a sua promessa. Esperar por décadas, enquanto o silêncio de Deus parece ser a única e ensurdecedora resposta. Esta história, que se desenrola nas margens quentes do Rio Negro, não é sobre um milagre instantâneo. É sobre a fé que persiste no mofo, na poeira, na solidão de uma vida inteira. É sobre uma promessa feita em 1962, que Deus, em seu tempo misterioso e incompreensível, só viria a cumprir quase 30 anos depois, no último segundo possível. Antes que essa jornada de paciência e providência nos leve pelos corredores escuros de um casarão de Manaus, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque o final dessa história é a prova definitiva de que Deus nunca se esquece de uma promessa, mesmo que ele demore décadas para cumpri-la. E me conta aqui nos comentários, qual é a promessa pela qual você espera com fé há mais tempo? A história que vou te contar começa na Manaus de 1962. Beatriz, com apenas 23 anos, era a personificação da elegância manauara. Vinda de uma família tradicional, ela tinha a pele clara, os olhos escuros profundos da Amazônia e um sorriso que parecia iluminar o salão principal do Teatro Amazonas. Ela havia se casado com Afonso, um empresário jovem e arrojado, herdeiro de um dos mais belos casarões do centro histórico. A vida deles era um sonho. Afonso era um sonhador, talvez até demais. Ele amava Beatriz com devoção e amava o casarão que herdara. Vamos trazer este lugar de volta aos dias de glória. Meu amor, ele dizia, enquanto dançavam sozinhos no imenso salão de mármore, sob a luz dos candelabros apagados. O casarão era sua paixão. Suas paredes de 2 metros de espessura, o jardim de inverno, o piso de acapu. Era um palácio adormecido. E então, o Rio Negro, que dava vida à cidade, ceifou a dela. Afonso, em seu barco de madeira nobre, foi pego por uma tempestade súbita, um temporal amazônico vindo do nada. O barco, potente demais, virou. O homem que sonhava em restaurar o passado foi engolido pelo rio. Em questão de horas, no calor úmido daquela tarde, Beatriz passou de esposa amada viúva solitária. A dor foi um abismo, mas a tragédia estava longe de acabar. Afonso era um sonhador, não um contador. Com sua morte, as dívidas vieram à tona. Os investimentos arriscados em castanhais que não existiam, os empréstimos bancários para modernizar o casarão, a fortuna da família havia evaporado como água no sol do meio-dia. 6 meses após o enterro, os credores bateram à porta do casarão. E eles tinham um rosto. Senhor Vasconcelos, o gerente do Banco da Amazônia. Um homem de terno de linho branco, impecável, que conhecia o pai de Afonso. Minha querida Beatriz, ele disse, com uma frieza cortês, lamentamos a sua perda. Mas os negócios são os negócios. O banco precisa reaver o que é seu. Eles levaram tudo. Os móveis de jacarandá, as pratarias inglesas, os tapetes persas. Beatriz, parada no salão de mármore agora nu, assistiu a tudo. O eco de seus passos era a única coisa que restava. Deixaram apenas o esqueleto da casa e Beatriz, sozinha, com sua dor e sua vergonha. O casarão, agora vazio, tornou-se um mausoléu. As paredes, antes vibrantes, começaram a manchar com umidade amazônica. A tinta descascou. O jardim foi tomado pelo mato. Beatriz, em seu vestido de luto, parecia um fantasma vagando pelos salões vazios. Ela estava prestes a perder a última coisa que lhe restava, o lar, a memória de Afonso.
Numa tarde chuvosa, com o cheiro de terra molhada invadindo a sala, Beatriz recebeu a notificação final. O senhor Vasconcelos enviou um mensageiro. A casa iria a leilão em 30 dias para pagar a dívida final. O desespero foi total. Ela correu para o antigo oratório da família, a única peça que os credores não levaram, talvez por respeito ou por acharem que não tinha valor. Era uma pequena capela interna, com uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, a padroeira da região. Ajoelhada diante da imagem, com a poeira já cobrindo o manto azul, Beatriz fez sua promessa. Minha mãe, ela chorou, a voz ecoando no vazio. Eu perdi meu marido. Eu perdi minha fortuna. E agora eles querem tirar a memória dele de mim. Eu não peço riqueza, senhora. Eu peço apenas que me deixe salvar este lar. Eu não sei como, mas me dê um caminho. Se o Senhor me permitir manter esta casa, eu vos prometo, eu juro, que farei dela um abrigo. Um lar para as crianças que não têm para onde ir. Eu a transformarei no lar da providência. Esta é a minha promessa a Deus. Não me deixe falhar. O tempo passou. 29 dias de angústia. Na véspera do leilão, um milagre aconteceu. Ou, pelo menos, o início de um. Doutor Aranha, um advogado idoso, amigo de seu falecido pai, bateu à sua porta. Ele passará semanas nos arquivos empoeirados do fórum. Beatriz, minha filha, ele disse, ofegante, eles não podem leiloar. Não amanhã. Ele encontrou um erro no processo. Uma assinatura de Afonso que faltava, uma dívida antiga do avô dele que havia sido mal registrada. A casa não foi vendida, mas também não foi salva. Ela entrou num limbo legal, um processo que se arrastaria por anos, talvez décadas, para ser resolvido. Beatriz interpretou aquilo como sinal de Deus. Ele não disse sim, mas ele também não disse não. Ele disse, espere. E Beatriz esperou. Os anos se passaram. 1962 se tornou 1970. Manaus explodiu. A Zona Franca foi implementada, trazendo indústrias, japoneses, motocicletas. A cidade se encheu de prédios novos, ar-condicionado e uma nova geração que não se lembrava dos barões da borracha. E Beatriz ficou. O casarão, preso no limbo judicial, era seu e não era. Ela não podia vendê-lo, não podia reformá-lo e não podia sair. O senhor Vasconcelos, agora um desenvolvedor imobiliário, voltou. Beatriz, ele disse, parado na porta do casarão, que já mostrava sinais de decadência. Seja razoável. O processo vai durar mais que você. Venda-me seus direitos por uma ninharia. Vou demolir esta velharia. O futuro é de vidro e aço. Vou construir um hotel aqui. Pense nisso. Beatriz olhou para o homem. Eu fiz uma promessa a Deus, senhor Vasconcelos. Esta casa não é mais minha para vender. Ela é dele. Vasconcelos riu. Deus não paga impostos, Beatriz. E foi embora. Para sobreviver e pagar os impostos da casa, ela vendia o que restava. Dava aulas de piano em seu velho instrumento para os filhos dos vizinhos. O som melancólico de Chopin ecoava pelas ruas, vindo do casarão em ruínas. Ela costurava, remendava, vivia com o mínimo, uma rainha reclusa em um palácio decadente. Os anos 70 viraram 1980. O cabelo preto de Beatriz ficou grisalho. Sua pele enrugou. As crianças para quem ela deu aula agora eram adultas, apontavam para o casarão quando passavam com seus filhos. Ali mora Dona Beatriz. Ela é a viúva do casarão. Dizem que é louca, que vive sozinha naquele pardieiro, esperando o marido que morreu. A casa parecia um reflexo da fé de Beatriz. Por fora, estava em ruínas, com as janelas quebradas e o reboco caindo. A umidade amazônica criava manchas escuras nas paredes. Mas por dentro, a estrutura, as vigas de acapu, ainda eram fortes. A fé de Beatriz era assim. Por fora, ela estava cansada, velha, desiludida. Mas por dentro, a promessa de 1962 ainda queimava. Toda noite, ela ia ao oratório, agora iluminado por uma única vela,
e perguntava: Até quando, Senhor? Eu ainda estou aqui. O Senhor se esqueceu da sua serva. O silêncio era sua única resposta. O golpe final veio em 1988. A espera havia durado 26 anos. O senhor Vasconcelos, agora um velho poderoso com conexões políticas, usou sua influência. Um novo prefeito, querendo modernizar o centro histórico, declarou o casarão um risco à segurança pública. A prefeitura iria desapropriar e demolir o imóvel. Não havia mais recursos legais. O limbo havia acabado e ela havia perdido. O prazo era de 60 dias. Beatriz, agora uma senhora de 69 anos, sentiu seu mundo desabar. Ela não chorou. Ela estava seca de lágrimas. Ela foi ao oratório, olhou para a santa. Pela primeira vez, sua voz não era de súplica. Era de raiva. Eu esperei. Ela sussurrou, a voz rouca. Eu dei a minha vida inteira. Eu mantive minha parte da promessa. E o Senhor ficou em silêncio. Eu falhei. O Senhor falhou comigo. A promessa morreu. Ela começou a encaixotar o pouco que tinha. Algumas fotos, as roupas de Afonso. A casa seria entregue aos tratores. Faltando uma semana para a demolição, um jovem bateu à sua porta. Ele se chamava Marcos. Era um estudante de história da Universidade do Amazonas, com traços indígenas e óculos de aro grosso. Ele parecia nervoso. Dona Beatriz, ele disse, timidamente, me perdoe o incômodo. Eu soube que a casa será demolida. Eu soube que sua família era importante. Meu avô dizia que este era o casarão mais bonito de Manaus. Será que eu poderia só fotografar o interior para o nosso arquivo, para que a memória não se perca totalmente? Beatriz, que não recebia visitas há anos, olhou para o jovem. Viu nele uma decência, uma urgência. Entre, meu filho. Fotografe o que quiser. Não há mais nada aqui para salvar. Marcos entrou e ficou maravilhado, não com o luxo, mas com a tragédia da arquitetura. Ele fotografava tudo. O salão de mármore nu, as escadarias de madeira, os afrescos desbotados no teto. Ele era metódico, respeitoso. Então, ele perguntou pelo sótão. Dona Beatriz, e o sótão? Posso ver. O sótão. Ela riu sem humor. Meu Deus! Não vou lá desde que Afonso morreu. São 26 anos. Deve estar cheio de morcegos e cupim. Mas vá, a chave está ali, pendurada. Marco subiu as escadas rangentes, cortando teias de aranha com a mão. O sótão era abafado, um forno. O ar cheirava poeira, tempo e madeira seca. E estava lotado, não de móveis, mas de baús. Dezenas de baús de couro madeira, com as iniciais do avô de Afonso. O seringalista. Ele tentou abrir um. Estava trancado. Ele forçou um cadeado enferrujado, que cedeu. Ele abriu a tampa. E seu coração de historiador parou. Ele caiu de joelhos. Dona Beatriz, ele gritou, a voz abafada pela poeira. Dona Beatriz, venha aqui. Rápido, pelo amor de Deus. Beatriz subiu com dificuldade, o coração apertado. Achou que o rapaz tinha se machucado. Quando ela chegou ao topo da escada, viu Marcos de joelhos, chorando, com as mãos tremendo, segurando algo. O que é isso, meu filho? Lixo velho? Ratos? Lixo, ele disse, a voz embargada. Dona Beatriz, isso não é lixo. Isso é a história do Amazonas. Olhe. Os baús não continham ouro. Continham algo infinitamente mais valioso. Artefatos indígenas. Mantos de plumas dos aruaques, com cores que nem a poeira de 100 anos apagou. Cerâmicas marajoaras perfeitamente preservadas. Máscaras ritualísticas dos ticunas, que o mundo julgava perdidas, destruídas, que só existiam em livros e desenhos antigos. Eram centenas de peças. O avô seringalista não era apenas um comerciante, era um colecionador, um antropólogo amador. Ele havia guardado tudo, e quando morreu, a família se esqueceu dos baús no sótão. Dona Beatriz, disse Marcos, a senhora não sabe o que tem aqui. Isso vale uma fortuna. Não em dinheiro, mas em história. O Museu do Índio, o Museu Nacional, eles pagariam para ter isso. E eles restaurariam a casa só para guardá-las.
O milagre não veio como Beatriz esperava. Não veio como um cheque ou um parente rico. Veio na forma de um jovem estudante, no último minuto do último dia. Veio na forma da poeira do sótão. A notícia se espalhou como fogo na palha. Marcos correu para a universidade, para seus professores. Vasconcelos, ao saber, tentou intervir. É lixo de índio. Essa mulher é louca. Demole. Mas era tarde. Os tratores da prefeitura chegaram na segunda-feira como programado, mas não estavam sozinhos. Havia equipe de televisão, repórteres do Jornal do Comércio, professores da universidade e o diretor do Museu do Índio. O governo estadual, pressionado pela universidade e pela imprensa, interveio. A demolição foi cancelada. O casarão foi tombado como patrimônio histórico. E a coleção foi comprada pelo Estado por um valor que não só quitava todas as dívidas, mas se pagava por uma restauração completa e luxuosa do casarão. Beatriz, com 70 anos, assistiu às equipes de restauração entrarem. Ela viu as paredes serem pintadas, o mármore ser polido, o jardim ser refeito. A casa voltou a brilhar, mais bonita do que nos dias de Afonso. E então, ela cumpriu sua palavra. No dia da reinauguração, Beatriz, em um vestido azul simples, subiu ao púlpito. O governador, o prefeito e até um Vasconcelos emburrado estavam na plateia. Ela agradeceu a todos. E então, ela doou o casarão restaurado. Não para o governo, mas para a Diocese de Manaus, com uma única condição: que ali fosse fundado o Lar da Providência, um abrigo para crianças órfãs. Beatriz, a viúva louca, a mulher que esperou por 28 anos, não só salvou sua casa, ela salvou a memória de sua família, a história de seu povo e o futuro de centenas de crianças. Ela viveu seus últimos anos no próprio casarão, não como dona, mas como amada Dona Beatriz do orfanato, cercada pelo som de risadas infantis que, finalmente, preenchiam os salões vazios. A história de Beatriz é um testemunho de que a fé soube confiar em suas promessas, não importa quanto tempo leve. Ela orou por um milagre em 1962. Deus a fez esperar quase 30 anos. Quando ele respondeu, ele não apenas salvou a casa, ele salvou a história. Você acredita que Deus tem um tempo certo para todas as coisas? Você já sentiu que sua promessa está demorando demais? Deixe sua experiência aqui nos comentários. Se essa história de paciência e fé tocou sua alma, não esquece de se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem. Lembre aquela pessoa que está cansada de esperar. A sua resposta pode estar no sótão empoeirado da sua vida, e Deus já enviou alguém para encontrá-la.